Então, falando em educação, né, nós comentamos o tempo todo sobre as escolas e a influência, né, que elas têm sobre a nossa vida, né, digamos, a vida dos jovens. Nós vemos aqui em Montenegro também muitas jovens, né, bem adolescentes assim mesmo, engravidando, né, nesse período bem inicial assim, até da adolescência, né, com 13, 12 anos já tem pessoas então grávidas. Nós gostaríamos de saber a sua posição sobre máquinas de camisinha nas escolas, se esse seria o recurso certo, assim. Sinceramente, nunca tinha ouvido falar disso, né? Mas eu acho que nós temos que quebrar alguns paradigmas, né, e preconceito em relação a alguns temas que são difíceis de lidar e que devem ser enfrentados. Nós temos sempre digo assim, tudo é uma questão de causa e efeito, né? Nós temos um efeito indesejado, nós temos gravidez na adolescência. Então, nós temos que ver os motivos pelos quais isso acontece e nós podemos atrás de alternativas de prevenção. Então, acho que a prevenção através da educação é fundamental que aconteça, assim como nós pensarmos na questão do planejamento familiar também. E como tratar educacionalmente essas questões. Então, se esta é uma alternativa possível e que dê resultado, ela pode ser tratada. Não tem nenhum preconceito em relação a isso, né? Mas eu acho que deve ser conversado, é um tema que deve ser tratado como um tema educacional e preventivo. Eu não vejo quando fala assim, por exemplo, no Carnaval, que o Ministério da Saúde distribui camisinha, eu não vejo isso como um estímulo, né, à liberdade sexual. Ele é justamente um preservativo, né, alguma ação preventiva a um resultado indesejado, que é a gravidez num período, numa faixa etária que mais atrapalha a vida das jovens do que contribui. E sobre uma parada gay, a senhora apoiaria aqui na nossa cidade? Eu tenho dito assim que nosso governo, tá, é um governo que pretende ser um governo de todos. E quando se fala em governo de todos, nós estamos falando um governo que não tenha uma discriminação em relação à opção sexual, à opção religiosa, né, que todos tenham a liberdade de exercer as suas crenças como a sua opção sexual da forma como que não tenham nenhuma restrição a isso ou que a cidade não discrimine essas atividades. Então, se é um movimento que vem em defesa de uma opção sexual que é discriminada e que através dela queira manifestar a busca do seu espaço na comunidade, eu não vejo nenhuma restrição a que isso aconteça. Assim como nós hoje temos uma discriminação muito grande, religiosa, a algumas religiões, né? E que deve ser tratado também com o mesmo respeito e com a mesma oportunidade que todas as crenças têm. Então, quando se pensa um governo de todos, nós temos que entender a cidade em todas as suas nuances, né? E nós temos aí a questão da opção sexual como um assunto de minorias a ser tratado, assim como dos negros, que eu estou falando de raças, né? Então, nós temos números de situações em que se percebe claramente essa discriminação. Então, tem que ser tratada através de políticas públicas. Então, apoiaria uma parada gay? Não teria nenhuma restrição a que isso aconteça se for, né, de um grupo que entenda que isso é uma forma de ampliar a sua participação na sociedade, seu direito com a sociedade, de forma organizada, ordeira, não teria nenhuma objeção a que isto acontecesse. A gente sabe que agora eventos esportivos virão aqui para o Brasil e até para Porto Alegre também. Montenegro, existe algum plano para incluir Montenegro nesses eventos esportivos, na Olimpíada, na Copa, e que de repente também atinge os jovens de alguma forma? Infelizmente não. Eu, como vereador, já em 2009 propus e escrevi muito sobre isso também, tenho artigos escritos sobre a opção de participar da Copa ou assistir à Copa. Eu escrevi um artigo exatamente sobre isso. Montenegro poderia escolher entre participar da Copa ou assistir à Copa.
e nós, infelizmente, nós que eu digo, a Prefeitura Municipal optou em assistir a Copa e não participar. Nós teríamos todas as condições de nos incorporarmos a um movimento, a criar uma secretaria municipal, a criar um movimento municipal para que nós tenhamos, assim, aproveitemos assim, esse momento da Copa do Mundo como um bom momento para nós vivermos a Copa do Mundo efetivamente. O que é vivermos a Copa do Mundo? Alguns municípios criaram uma estrutura, como Novo Hamburgo, como Canoas, como Bento Gonçalves, em vários municípios que criaram uma estrutura, foram buscar como sendo uma cidade, não uma cidade sede, mas uma cidade em que tivesse alguma atividade da Copa do Mundo, integraram a Secretaria Estadual da Copa. Eu participei de 2 reuniões em Porto Alegre como vereador, trouxe esse tema para a administração municipal, mas não houve nenhum movimento da administração municipal para que isso acontecesse. Infelizmente, nós vamos assistir a Copa, nós não vamos participar como poderíamos. É evidente que, assim, estando em Porto Alegre, muitas das coisas acabam acontecendo pela proximidade, mas poderíamos aproveitar muito melhor a Copa do Mundo do que vamos aproveitar. E eu acho que perdemos tempo com isso. Então, nós gostaríamos de agradecer pela presença do senhor e eu acho que as questões foram bem esclarecidas. Muito obrigado.